No decorrer do século XX, Deus levantou providencialmente uma extensa linha de homens e mulheres piedosos, os quais Ele usou de maneira poderosa em momentos estratégicos na história da Igreja no Ceará. Estes indivíduos valorosos, não muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres, foram levantados desde as laboriosas atividades do campo às empoeiradas e pesadas labutas do operariado. Surgiram de todos os rincões deste estado, desde locais de alta visibilidade em cidades densamente populosas a obscuros vilarejos dos mais remotos lugares. Apesar das diferenças geográficas, estas figuras cruciais têm muito em comum. Antes e acima de tudo, cada um desses embaixadores de Jesus Cristo possuía e possuem uma fé inabalável no Senhor Jesus. E mais pode ser dito a respeito destes guerreiros extraordinários. Cada um deles tinha e tem profundas convicções sobre as verdades que exaltam a Deus como sua graça inefável na salvação, na cura divina, no batismo do seu Espírito Santo e na promessa da sua vinda. Dentro desta pleiade de homens e mulheres usados por Deus, ousamos incluir modestamente a figura do pastor Messias de Castro e Silva. Pois, semelhante àqueles, este também carrega em sua trajetória as marcas e frutos da direção e influência do Onipotente. Foi em 14 de março de 1949, por volta das 11 horas da manhã, no bairro da Parangaba, em Fortaleza, capital do estado do Ceará, que o Eterno concedeu ao humilde casal Mamed Pedro da Silva e Osana de Castro o tão querido e esperado primogênito, a quem chamaram de Messias, que em hebraico significa ungido. E a história foi testemunha que aquele nome não foi dado a esmo, aleatoriamente, mas cumpriu sua finalidade profética ao consumar-se na unção de Deus na vida daquela criança. Ainda jovem, recebeu de Deus uma palavra profética que, em vislumbre, resumiria sua missão nesta terra. Tu servirás ao teu próximo que te desprezará, mas eu, o Senhor, é quem contemplo a tua obra e teu serviço, sou eu, o teu grandíssimo galardão. Assim Deus vaticinou a sua chamada de serviço, levando o seu ministério à excelência. Em sua senda de serviço, desde a sua mocidade, se vestiu de coragem e de esperança. Aos 18 anos de idade, diante dos desafios, temores e angústias que a vida lhe impunha, ponderou sobre todas essas coisas. Quando partimos no verdor dos anos, pela estrada florescente, as esperanças vão conosco e vão ficando atrás os desenganos. O peso da responsabilidade e necessidade o levou, com esta idade, em 1967, para a capital do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Foi impelido para o desconhecido, para longe de sua parentela e de sua terra natal. Ao descrever aquela partida, particularmente ao despedir de seu pai, ele expressou com estas palavras aquele fatídico dia: quando eu partia, teu rosto vir, as lágrimas saíam vorazmente dos teus olhos tão cansados e dormentes. Minha dor não era menor que a tua, a dor encravelhava meu pensamento. A alma e o coração alvoroçavam aquele momento.
Teu último aceno era um adeus tão doloroso, tão cruel e tão horrível. Não há palavras para aquela cena inenarrável. Em Brasília, o Senhor estava com ele e o aperfeiçoou e o fez prosperar em seu caminho. Ali ele veio a servir como pracinha no glorioso exército brasileiro, no 11º Batalhão de Reconhecimento Mecanizado. Foi também secretário auxiliar da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, sendo promovido à Secretaria Regional de Brasília. Ali, uma vez mais, Deus confirmou seu ministério, levando-o para servir na sua obra como presidente da União de Mocidade Pedras Vivas, da Igreja do Senhor Jesus, Assembleia de Deus, que está em Sobradinho, Distrito Federal, onde fundou o jornal Ebenezer. Todavia, em retrospectiva, o Senhor Deus o fez concluir que nenhuma dessas conquistas foram fáceis e imediatas. Ele compreendeu que cada porta aberta, cada triunfo foi consubstanciado no exercício da coragem, da fidelidade e da perseverança. Que antes de chegar no pódio, no cume do monte, havia uma noite escura e um vale de angústia e provação a atravessar. Que, em última análise, essas virtudes e a aplicação delas são inspirações do grandíssimo Deus em sua alma. Assim sendo, aprendeu que valia a pena esperar em Deus, mesmo que a tempestade fosse difícil e prolongada. Sobre isso, sintetizou: não quero ter imediatamente aquilo que desejo, e nem me agrada uma vitória muito fácil. Tendo cumprido sua missão em Brasília, o Senhor Jesus o chamou de volta à fortaleza. Dentre tantos serviços realizados ao Rei da Glória, depois do seu regresso, destacou-se a fundação do jornal A Voz do Evangelho da União de Mocidade da Assembleia de Deus em Fortaleza, estado do Ceará. Deus o impeliu também a ganhar, juntamente com seus companheiros de ministério, através de campanhas evangelísticas, almas para o reino de Deus, tornando-o um verdadeiro desbravador na capital e interior do estado do Ceará. O cumprimento cabal de seu trabalho de verdadeiro evangelista o levou a assumir a Secretaria de Missões da Assembleia de Deus de Fortaleza em 1974. Ao lado do pastor José Deusdete Farias, em memória, foi ativo pregador do programa A Voz das Assembleias de Deus no estado do Ceará, irradiado pela rádio Dragão do Mar. Na década de 70, nesse período, fundou e se tornou membro da Cruzada Palavras de Fé. Mais tarde, veio a aplicar o evangelismo Palavras de Fé no interior. A sua alma fervia com o ardor da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, sempre cita: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Em todas essas coisas, Deus sempre esteve diante dele. O Altíssimo o presenteou com uma linda esposa, a irmã Noemi Fernandes de Castro e Silva, filha do saudoso Diácono Oliveira e sua esposa, irmã Lourdes. Dessa união, Deus lhe concedeu 4 filhos quando residia em Fortaleza: os gêmeos Messias Júnior e Michelino. Esta, o Senhor a chamou para si quando tinha 8 meses de vida. Veio Wesley e também o Tarles. Em seguida, na vida profissional se destacou sobremaneira, dentre outras, como contabilista e posteriormente como diretor
administrativo e conselheiro da Tropical Indústria e Comércio Limitada. Nesta mesma época, serviu a igreja em Fortaleza administrando o departamento de contabilidade e a Associação Filantrópica Evangélica de 1973 a 1978, ao mesmo tempo que supervisionava a congregação de Varjota. De repente, no auge de sua carreira profissional, em 1978, o Altíssimo muda os acontecimentos de sua vida. Por intermédio do ministério do então pastor presidente da Assembleia de Deus no Ceará, Emiliano Ferreira da Costa, Deus compeliu seu ungido a servi-lo exclusivamente através do sagrado ministério do pastorado, ministério pela qual o Senhor o separou desde o ventre de sua mãe. Em reunião, foi ele comissionado a pastorear a cidade do Crato, Ceará. Como servo, deixando seu emprego e sua vida já consolidada na capital, seguiu na missão pela qual o Grande o havia lapidado até ali. Sua determinação em seguir a chamada do Mestre amado fundamentava-se em Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. No município do Crato, Deus confirmou as excelências do seu ministério, a excelência da humildade. Aprendeu e demonstrou em seu pastorado não ser dado ao orgulho, mas a submissão à palavra de Deus e aos seus líderes. A excelência da honestidade. Em sua liderança diante do rebanho de Deus, foi instruído e influenciado pelo Espírito Santo a sempre lutar pela justiça e verdade, em ser franco e sincero em suas palavras e ações. A excelência da gratidão. Ali, na cidade do Crato, ele nunca deixou de honrar os seus mentores, como seu pai biológico e espiritual, por exemplo. No aniversário do amado pastor Mamed, em memória, sempre demonstrou a sua gratidão a Deus, oferecendo-lhe um culto de ações de graças por sua vida. Entre outros, também sempre honrou, em gratidão profunda, o seu grande mentor na liderança pastoral, o pastor Emiliano Ferreira da Costa, em memória. A excelência do discernimento espiritual. Deus burilou o seu servo, dando-lhe discernimento do Espírito em suas decisões ministeriais. A excelência da visão do futuro. Deus o levou, em uma visão do futuro, a preparar líderes de excelência para o amanhã. Assim, naquele lugar, o Senhor estabeleceu o ministério do seu servo, levando a influenciar novos pastores e evangelistas. Também naquela cidade, Jesus Cristo o abençoou, juntamente com sua esposa, concedendo-lhes mais 7 filhos: Robertson, Edvi, Hudson, Ridley, Raulison, Richardson e Wesley Tayana. Foi ali onde Deus lhe presenteou também com uma grande vitória, a graduação em Direito pela Universidade Regional do Cariri, URCA. Em seguida, com a habilitação da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, pastoreou por 20 anos e 5 meses naquele lugar, e o seu lema pastoral foi: corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Completado o tempo de Deus para o seu servo no Crato, no final do ano de 1998, o Senhor Jesus o chama para pastorear o distrito de Jurema, em Caucaia, Ceará, zona metropolitana de Fortaleza. Através do seu ministério,
Deus multiplicou o rebanho e alargou a tenda daquela igreja. Foi neste período que o Altíssimo o levou a servir também na CONADEC, Convenção das Assembleias de Deus no Ceará, como conselheiro de doutrina, relator do novo Estatuto da Convenção e a JET, Junta Eleitoral Transitória. Também fundou a Assessoria Jurídica Convencional, tornando-se seu primeiro assessor jurídico. Por 13 anos pastoreou a igreja que está em Jurema, Caucaia, Ceará. Para esta igreja sempre bradou: a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Em 2011, o Senhor Jesus Cristo o chamou, por intermédio do pastor Antônio José Azevedo Pereira, presidente da IADTC, a assumir a segunda vice-presidência e a assessoria jurídica desta igreja. Nesta função, Deus lhe deu grandes vitórias e aprendizados. Aprove ao Senhor permitir-lhe completar seu 73º aniversário, onde praticamente tudo começou ministerialmente, sendo alçado recentemente à posição de vice-presidente desta igreja. No espinhoso, acidentado e poeirento caminho estreito que há 73 anos ele vem palmilhando, ainda jovem, resumiu o que enfrentaria no percurso de sua vida. As suas sábias palavras, que ecoam até hoje, servem de lição para as nossas vidas. Quando novo, ele disse: não sejas nunca medroso, embora fraco, tenha coragem para fazer a viagem da vida sem hesitar. É preciso alma forte, sem ostentar valentia, dominar a covardia para o inimigo enfrentar. Feliz 73 anos, meu pai, pastor Messias, servo do Deus Altíssimo, o homem que nasceu para pastorear. Que Deus abençoe e guarde o seu servo e lhe dê ainda mais anos de vida e paz.